Bom, boa noite. Estou começando a aula de circuito série. Então, somente fazendo o conceito aqui de circuito. Um circuito consiste de um número qualquer de elementos unidos por seus terminais, estabelecendo pelo menos um caminho fechado através do qual a carga possa fluir. Então, por exemplo, nós temos aqui este circuito, certo? Um circuito sempre vai estar constituído por três coisas, que são os elementos. O que você chama elementos? São aqueles que nós estamos estudando até agora, que são resistores, fonte, chaves, capacitor, indutor. Eso se llama elementos do circuito. Também tem as conexões, que são os fios, certo? E uma coisa importante que nós vamos chamar que são a malha. A malha é uma trajetória fechada no circuito. Por exemplo, este circuito tem uma malha só. Um ramo. O que significa um ramo do circuito? Um ramo é qualquer trajetória do circuito que tem pelo menos, no mínimo, tem que ter um elemento. Então, por exemplo, AB seria um ramo. AC também poderia chamar ele de ramo. É uma conexão de um ponto a outro que tem, no mínimo tem que ter um elemento para vocês falar que é um ramo. Por exemplo, eu não posso falar aqui, se eu chamo este ponto aqui de D, que CD é um ramo. Por quê? Porque entre C e D não tem nenhum elemento. Isso seria somente uma conexão. Bom, esses são os términos, a terminologia que será usada na análise de circuito. Fundamentalmente também vamos usar a palavra nó. O que significa um nó? É um ponto que junta dois ou mais elementos. Por exemplo, aqui tem o ponto B, o ponto A, o ponto C, são nó do circuito. Tá? Então, dois elementos estão em série se possuem somente um terminal em comum. Esto é, um terminal de um está conectado somente a um terminal do outro. E o segundo que tem que se cumprir é que o ponto comum entre os dois elementos não está conectado a outro elemento percorrido por corrente. Ou seja, deixa eu ver se vocês entendem isso, o que significa. É o seguinte, por exemplo, aqui, você tem dois elementos só, tem um ponto em comum somente, então esses elementos estão em série. Aqui também. Aqui eu posso falar que a resistência R1 está em série com R2. A notação que eu uso para fazer isso vai ser R1, ponto, vírgula, R2. Eso es lo que significa, si você não quer que R1 está em série com R2. Aqui eu poderia falar que a fonte ponto, vírgula, significa que está em série com R1. Bom, nesta situação aqui deste exemplo, está se cumprindo o primeiro que foi dito aqui na definição. O segundo que foi dito são estes exemplos que estão aqui. É o seguinte, por exemplo, aqui você vê que tem um circuito onde não tem dois elementos, só tem um terceiro elemento conectado aqui, que é R3. Como eu sei se eles estão em série ou não? É a seguinte maneira. Se você está chegando aqui uma corrente elétrica que está vindo por aqui, uma corrente, e chega aqui nesse nó. Se essa corrente continua aqui para a direita e para cá para cima, a corrente é zero. Então, se R3 não está percorrido por corrente, então nós falamos que R1 está em série com R2, certo? E de R3 não tenho nada que dizer. É como se R3 não existisse nesse circuito. Tá? Isso é o que significa a segunda definição. Vamos lá, se não entendeu ainda, vou explicar de novo, porque isso é importante não entender isso agora. Agora, por exemplo, neste mesmo exemplo, vamos supor que foi o seguinte, que essa corrente que chegou aqui, toda ela subiu para cima. E aqui, a corrente que passou para IR2 é zero. Bom, se isso acontece, o que eu posso falar agora é que R1 está em série com R3. Bem, porque e R2 agora é como se não existisse, pode até tirar do circuito. Então, posso falar isso. Agora, mas se, por acaso, essa corrente, quando chega nesse nó que está aqui, ela vai se dividir, não significa que vai se dividir em partes iguais, mas que parte dela vai passar para cá e parte dela vai vir para cá. Então, você vai ter aqui que as correntes são diferentes aqui e diferentes aqui. Se isso acontece, que tem corrente passando pelos três terminais, eu não posso dizer que este está em série com este, não. Aí, nesse caso, não tem ninguém em série. Não tem elementos em série. Ok? Então, nessa última situação, não tem elementos em série. Aqui no exemplo que está embaixo, é a mesma coisa. Se a corrente que está saindo daqui passa por todo mundo, então não tem elementos em série.
Si toda la corriente va para acá, entonces la fonte está en serie con eje 2. Entonces tem que ficar claro para você futuramente en algunos circuitos que fica meio complexo, para você saber reducir o circuito, entender? Es por eso que es importante esa definición. Y otra cosa importante es un concepto que dice que la corriente es la misma a través de los elementos en serie. ¿Por qué la corriente es la misma a través de los elementos en serie? Yo preciso colocar aquí. Vamos a empezar. Están falando que elementos en serie están, la corriente es la misma. Eso hace sentido si ustedes entendieron todo el primer semestre. Porque ¿qué significa que el elemento esté en serie? Bueno, si yo tengo un elemento cualquiera aquí, cuando yo faço un rectángulo, significa un elemento genérico. Aquí dentro puede tener una resistencia, un capacitor, un inductor, una fonte, en fin, cualquier elemento que esté aquí está conectado ahora con otro, ¿cierto? En serie. Estos dos elementos están en serie porque tienen un punto en común solo. Entonces, ¿por qué es que la corriente eléctrica en elementos en serie? Vamos a colocar varios aquí. ¿Por qué es que la gente considera que si la corriente en ese instante aquí es 3 amperes, que está pasando por aquí también tiene que ser 3 amperes? Eso es por el fato que en elementos en serie la corriente es constante, porque corriente es flujo de electrón, ¿tá? Entonces, como la corriente es flujo de electrón, fica claro que en ningún lugar los electrones consiguen escapar de ese camino, ¿tá? Entonces, en ese flujo, como la corriente eléctrica es un camino de electrones, ella no varía, ¿tá? Si todos los elementos están en serie. Ahora, vamos a supor que no todos los elementos están en serie. Vamos a supor aquí que ahora yo conecte en ese punto aquí un otro elemento aquí que va para otro circuito. Vamos a supor que esto está yendo aquí para Texas. Cuando llega la corriente que llega aquí, los electrones que llega aquí en ese no, ten una parte de él que va para acá y otra parte continúa para acá. ¿Entendeu? Entonces ya você vio aquí que por causa de ese elemento, aquí esto no está ni en serie ni en paralelo. Cuando no está ni en serie ni en paralelo, entonces la corriente no es la misma. Entonces, si aquí era 3 amperes, aquí no puede ser 3 amperes, tiene que ser menor que 3. Más si todo el mundo está en serie, la corriente en elementos en serie es la misma. Eso tiene que ficar claro ahí para ustedes. Ok, eso ficou claro, tengo certeza. Vamos a entender ahora, vamos a explicar por qué la resistencia total es esa fórmula que está ahí. Aquí un circuito serie, o sea, vamos a colocar aquí lo más básico, 3 resistores y una fuente, ¿tá? Aquí tiene 3 resistores, esta es la fuente E, y aquí por supuesto tengo una corriente convencional aquí que está yendo de aquí hasta aquí. Y esa es la corriente convencional. Aquí tienen 3. Lo importante es reducir el circuito. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer aquí es que este circuito utilizar a mínima cantidad de elementos posible. Entonces, si yo tengo 3 resistores, yo tengo que saber cómo reducir 3 resistores a un resistor solo con la misma fuente. Entonces, yo quiero pasar de esta situación para esta, donde yo tengo una resistencia total aquí. Esa es la idea. Entonces, en esta situación aquí, para reducir eso, si ustedes perciben aquí, como esta resistencia fue obtenida a partir de reducir estos 3 y estos 3 estaban en serie, la corriente eléctrica que tiene aquí en la izquierda es la misma que va a tener aquí, ¿cierto? Y aquí ustedes saben en este circuito que si usted coloca aquí un voltímetro, él va a medir lo mismo que la fuente. Entonces, usted tiene aquí que la corriente de la fuente es igual a I veces eje total, ¿cierto? Esto se cumple aquí. Y esa corriente I la misma que está aquí. Entonces, ¿y qué voy a hacer aquí en la izquierda ahora? Voy a aplicar la ley de Kirchhoff da LKM, que es ley de Kirchhoff das malhas, o LKT, ley de Kirchhoff das tensões. Esa ley de Kirchhoff aquí está siendo producido la fuente menos V1 menos V2 menos V3 es igual a 0. Considerando aquí que la corriente está yendo así por aquí, este termina positivo, negativo, aquí considero más, menos. Voy a explicar eso da polaridad en la aula. Entonces, tem essa lei de Kirchhoff. Aqui nessa lei de Kirchhoff, simplesmente eu substituyo esto aqui, vai ficar I eje total. Esto va a pasar para acá, pasa todo positivo para la derecha, más se aplica la ley de Ohm de nuevo, I eje 1 más I eje 2 más I eje 3. ¿Cierto? Si vocês perceben, la corriente es la misma, entonces esa corriente va a simplificar con todas esas aquí. Y lo que tengo es que la resistencia que era la, para yo obtenerla, lo que tengo que hacer es sumar estas 3. Entonces, esa fórmula aquí yo puedo generalizar para cualquier cantidad de resistencia que yo tenga en serie. Lo que yo faço es hacer una suma así.
de un ATN de eje Y. Tá? Então, essa é a fórmula geral para você reduzir, procurar uma resistência total ou equivalente de elementos que estão em série. Tá? Então, isso ficou claro. Sobre as potências, vamos usar este mesmo exemplo. Então, por exemplo, aqui, nessa mesma lei de Kiesel da malha, que eu deixei aqui, olha o que eu posso fazer na lei de Kiesel da malha. Olha que legal. Aqui eu apliquei a lei de Ohm, mas eu não quero aplicar a lei de Ohm. Se eu tenho a lei de Kiesel da malha, E é igual a V1 mais V2 mais V3, tá? Eu simplesmente passei todas as tensões do resistor para a direita. Como a corrente é constante no circuito, agora eu vou multiplicar tudo isso vezes a corrente. Se eu multiplico tudo isso vezes a corrente, vou ter E vezes I. Quem é E? Tensão vezes corrente, que unidade é? Então, seria a potência da fonte, que se dá em watt. Certo? Então, você tem aqui E vezes I, potência da fonte. Aqui vai ficar a potência V vezes I, é a potência do resistor G1. Então, vamos chamar de PD. Por que estou colocando PD? Porque a potência D significa dissipada no resistor 1, mais a potência disipada no resistor 2, mais a potência disipada no resistor 3. Então, isto também vai ser importante. Sempre em um circuito série, a potência fornecida pela fonte é a suma das potências disipadas em todos os elementos. Se você coloca aqui um indutor, vai ficar mais a potência disipada no indutor. Se você coloca um capacitor, mais a potência disipada no capacitor. Então, todo o que é produzido é consumido. Significa isso. Seria essa relação que está aqui, que também vai ser utilizada, vai ser solicitada nos exercícios. Lembrem que vai ter alguns exercícios que tem duas equações mais para a potência. A potência também pode ser calculada I quadrado vezes CG, ou também você pode calcular ela V quadrado dividido em 3, tá? São duas fórmulas mais que a gente viu isso no bimestre passado, ok? Tenho um dos exercícios da lista que precisa usar uma dessas fontes de tensão em série. Isto é muito importante aqui, de ser explicado. Que você poderia ter uma coisa assim, onde você tem 3 fontes, por exemplo, em série. Então, você tem 3 fontes em série, mas imagina você estar em um laboratório e ter que usar 3 equipamentos diferentes. O melhor é você usar um só e pronto. Certo? Então, lo melhor é usar uma fonte só e... Então, como você reduz isto de aqui para cá? Como você faz isso? É o que quero mostrar. Como reduzir fontes em série de 3 ou 4 fontes, deixar em uma só. É da seguinte maneira. Primeiramente, uma coisa que vai ser importante aqui, para fazer essa redução, é a polaridade. Então, por exemplo, aqui tem a polaridade, menos mais, menos mais e mais menos. Então, outra coisa importante é você, aqui, se você não sabe qual é o sentido da corrente, você pode chutar um sentido, tá? Isso não vai ter nenhum problema. Se eu escolho um sentido, você escolhe outro, a gente vai chegar na mesma solução. Mas vamos lá, vamos supor aqui que eu estou escolhendo que, vamos supor que a corrente vai para a direita. Então, você tem que ter, vamos ter a seguinte situação. Quando você escolhe um sentido da corrente e a corrente passa de uma polaridade negativa a uma polaridade positiva, isto significa aqui um ganho de potencial. Certo? Então, sempre que você passa uma corrente de uma polaridade negativa a uma polaridade positiva, isto, na hora de você escrever aqui o potencial da fonte, vai ser positivo. Por quê? Porque teve um aumento de potencial, vai de menos a mais. Se é o contrário, se você vai que a corrente passou, tipo aqui, de mais para menos, de positivo para negativo, então você vai ter que ter uma queda de potencial. Queda significa negativo. Então, você vai usar isso não somente em fontes, sino também em resistores. Então, vai ter alguns exercícios que você vai ter a polaridade, o problema te dá a polaridade mais menos ou menos mais. Então, se você está supondo que a corrente vai daqui para cá, então aqui você vai ter, este caso vai ser uma queda, negativo, porque vai de mais para menos, e neste caso aqui o resistor vai ser de menos para mais, aqui seria positivo. Positivo, tá? Ok, bom, já dito isso, vamos ver como eu reduzo essas 3 fontes que estão aí. Nossa, apaguei todo, desculpem aí. Espera, pessoal. Então,
Vamos apagar aqui do resistor. Como que você faz isso? Bom, esto como se faz assim. Aqui neste caso aqui, positivo, negativo, como você reduz aí, você fala, bom, E total vai ser igual. Supondo esse sentido aqui, este vai ser de menos para mais positivo, não? Tem um crescimento. Então seria E1. Aqui de menos para mais, positivo, mais E2. E agora a terceira fonte vai de positivo para negativo, uma queda. Estou aqui um 2, pessoal. Menos E3. Agora, tem aqui, você vai ter que escrever qual é a polaridade da nova fonte, certo? Você, na hora de você colocar a polaridade da nova fonte, você continua colocando I para lá. Então, você vai ter que colocar essa polaridade de acordo com esto. Por exemplo, se esto aqui dá maior que zero, se essa conta deu positiva, significa que aqui tem o quê? De menos para mais. Você vai ter que desenhar assim porque tem menos para mais. Mas se esta conta aqui deu negativo, você já tem que desenhar esto contrário. Vai manter a corrente para cá, mas você teria que colocar contrário. De aqui, teria que colocar de mais para menos. Ia ter uma queda, significa negativo, entendeu? Então, depende do sinal aqui que dá a E total, você coloca isto assim ou assim. Lembrando que o terminal positivo da fonte positivo, o maior terminal é o positivo e o menor é o negativo. Certo? Então, aí se voltamos aqui, o exemplo que eu estava colocando aqui na aula, no scan, neste exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui tinha 10, 6 e 2. Então, você vê aqui que as três fontes estão de menos para mais, então todas aqui nessa situação eram positivas. Então aqui eu sumo 10 mais 6, dá no exemplo que está embaixo, todas têm, aqui tem polaridades diferentes. Então, por exemplo, aqui na que está embaixo, acho que eu escolhi o sentido oposto. Estou supondo que a corrente vai de direita para esquerda. Então você vê aqui, E1, não, estou colocando também a corrente para a direita, aqui de menos para mais, não, contrário, desculpa, contrário, aqui para cá. Aqui vai ficar de aqui para cá, este E1 fica negativo, E2 positivo e E3 positivo. Estou considerando que a corrente vai da direita para a esquerda. Então fica essa fórmula, agora dá 8 volts. 8 volts, você tem que, como a corrente está para cá, tem que colocar a polaridade aqui, de menos para mais. Regra do divisor de tensão. Essa é uma coisa que vamos estar usando durante a aula também. Regra do divisor de tensão. Se você tem um circuito, por exemplo, com 3 resistores, R1. Eu estou colocando esse exemplo porque é mais fácil de fazer. R3. Es que el 2 que estoy colocando parece un 3. Eje 1, eje 2, eje 3. ¿Qué es lo que dice aerodivisor de tensión? Aerodivisor de tensión es una fórmula para você calcular tanto el potencial aquí alrededor de cualquier uno de esos resistores. Si você está supondo que o circuito tem uma, como você vamos a achar uma fórmula para calcular V1, V2, V3 que não dependa da corrente. Eso es lo que significa regla de división de tensión. ¿Cómo se obtiene esa fórmula? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo sería V2? V2 sería I veces G2. ¿Está cierto? Y así, ¿cuánto sería, cómo se calcula V1? V1 va a ser I veces G1. Aplicando ley de Ohm, ¿tá? E agora, o que eu faço com essa corrente se eu não conheço ela? Bom, essa corrente, o que você faz é que coloca o circuito equivalente, que é o circuito com a mesma fonte e a resistência total. Seria isto que está aqui. Vocês sabem que a corrente que estava aqui é a mesma que está aqui. I. Então, aqui nesta equação, eu chego aqui e falo, bom, I vai ser E, aplicando a lei de Ohm, não? E igual a I vezes R, passa o R total dividindo aqui. E agora eu chego com essa corrente aí, eu vou substituir aqui ou aqui, qualquer um dos dois. Tá? Se eu faço isso aqui, olha como fica a fórmula. E, B2, igual a E vezes R2 sobre R total. Como ficaria para V1? E, R1, dividido entre R total. Então, você percebe aqui que depende do resistor, a resistência é a mesma que está aqui, isto sempre se mantém constante. Tá? Então, essa é a regra de divisão de tensão. Da forma genérica é Bx, qualquer resistor X, vai ser E vezes Rx
dividido entre ese total. Então, tem alguns exercícios que eles estão solicitando fazer por essa fórmula, tá? No, então, você tem que usar isso. Essa fórmula chama-se regra do divisor de tensão. Se você, por exemplo, tem um circuito que tem duas fontes aqui, você vai ter que reduzir essas duas fontes e você vai ter que colocar a fonte total aqui, entendeu? É o valor total da fonte. Se tem duas fontes ou três, você reduz ele e depois aplica a fórmula. Tem uma chave aqui e você tem, agora não são mais resistores, são três indutores. É que a gente estudou na aula passada, tá? Bom, eu não sou muito bom de desenho aqui, mas três indutores. Você tem uma fonte e eu vou fechar a chave. Se eu faço isso, você sabe que a característica mais importante do indutor é a indutância. Então, qual é a diferença potencial aqui? Agora não se aplica a lei de Ohm. A diferença potencial, você tem que usar esta fórmula. A tensão induzida é menos L di dt. Certo? A gente depois, finalmente trabalha isso. Este menos significa da lei de Lenz, mas a gente termina nas equações que usa esto como un módulo. Entonces, nós queremos fazer o mesmo que foi feito com os resistores, reduzir esto a um circuito que tenha um indutor só, que seja BL. Então, você vai ter aqui, que como este está em paralelo com isso, eu posso falar aqui que esse BL é igual a E da fonte, que vai ser L di dt. Que L vai ser esse L total. Então, como esto está en serie, si la corriente I no varía, la variación de la corriente también tiene que ser la misma en los tres inductores. Entonces, ese de I va a ser constante. Entonces, cuando yo aplico aquí ley de Kirchhoff, aquí va a ficar E igual a BL1 más BL2 más BL3. Y ahora solo sustituyo aquí esto por aquí, entonces va a ficar L total de I dt. Y aquí también va a ficar L1 de I dt, L2 de I dt, L3 de I dt, o sea, va a ficar de I dt, paréntesis L1 más L2 más L3. Esto apaga con eso y llego a la misma, no mismo tipo de fórmula que es para calcular resistencias en serie. Para você reducir inductores en serie, você simplemente suma ele también. ¿Tá bom? La operación matemática es la idéntica a la reducción de resistores, ¿tá? ¿Qué está faltando? Capacitores. También la misma operación con capacitores. Solamente con capacitores. Voy a apagar aquí todo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con capacitores, que es lo último que voy a explicar. Si você tem capacitores, três capacitores agora, você tem aqui um capacitor de capacitância C1, C2 e C3. E esta é uma fonte. E você quer reduzir isso para um circuito com uma capacitância equivalente. C total. Lembrando que aqui também você vai aplicar a lei de Kirchhoff, mas o que acontece? Como você calcula qual é a diferença potencial de um capacitor? Capacitância é a carga dividida entre a diferença potencial. Então, la diferencia potencial es la capacitancia, la carga dividida entre la capacitancia. Ahora sí está batiendo eso, ¿sabes? Que dividido entre C total es igual a que dividido entre C1 más que dividido entre C2 más que dividido entre C3. Esas cargas apagan porque son todas iguales y você llega a esta fórmula aquí. Puede colocar ya de forma genérica así. Vamos a ver que esta fórmula aquí, esto para capacitores en serie. La forma matemática se va a parecer mucho a resistores en paralelo. Cuando nosotros vemos una próxima aula, resistores en paralelo, va a tener 1 sobre eje total igual a la sumatoria de 1 sobre eje I. Va a ficar muy similar. Mas esto es para capacitores en serie. Certo? Então, é isso, pessoal. Todo lo que es la parte teórica ahí, que a gente vai ver na aula es eso. Lo otro que vamos a estar viendo es que significa, esto se llama teja, y significa aquí el potencial es cero. ¿Tá? Y la otra cosa importante es que si usted tiene una fonte con una resistencia interna, usted coloca la fonte sin resistencia y en serie con ella a resistencia. Tá? Ok, então, eso es todo lo que yo tinha aquí de parte de conteúdo teórico. Conteúdo prático. Questão 1. Então, vamos fazer todas as questões aí da lista.
Primeiramente, dice la questão 1, aplicando aquilo, todo esse conteúdo. Eu vou fazer o primeiro e vocês, a partir do segundo, vocês podem estar fazendo. Determine para o circuito em série da figura a resistência total, a corrente fornecida pela fonte, as tensões